pessoal, tudo bem? Estou aqui no JP Podcast. A gente hoje vai gravar mais um episódio. Estou com um convidado aqui, que é uma pessoa empresário, ele tanto aqui de Salvador quanto também do interior. E eu peço para você ficar até o final, assistir esse podcast. Já vou aproveitando e também pedir que você dê aquele like, compartilhe com amigos, com conhecidos. E não esqueça de você nos seguir aqui. Faça sua inscrição e principalmente acione o sininho. Então, sejam bem-vindos ao JP Podcast, ao meu convidado, que é João Pedro. Seja bem-vindo, João, aqui ao JP Podcast. É uma satisfação tê-lo, principalmente para falar sobre empreendedorismo, falar sobre empresário. Você é essa pessoa tão atuante aqui na Bahia, na sua cidade. Então, assim, uma satisfação. Seja bem-vindo. Eu quero que você se apresente para todos nós que estamos aqui te assistindo nesse momento. Hoje, Otônio, em primeiro lugar, muito obrigado. Um prazer imenso estar aqui com todos vocês, os telespectadores. Por falar em João Pedro, JP, né? Estou aqui no Isso, JP Podcast. Estamos juntos, com certeza. viu? E aí, conte pra gente um pouquinho, quem é João Pedro? De onde é João Pedro? Meu amigo, também conhecido como Peu, É? eu me considero um empreendedor, né? Certo. Em várias áreas, tanto na área musical, de entretenimento, Uau, e acabei abrangendo essa coisa toda para o lado dos imóveis, maravilha. do lado também de móveis eletrodomésticos. E até porque minha família, né? Se eu falar de meu pai primeiramente, lá na cidade de Serrinha, ele é uma pessoa bastante conhecida lá no interior. E tudo começou com ele, né? Isso é sempre bom, a gente tem uma É, referência paterna isso. já no empreendimento. É. Então, fora a parte musical, essa coisa do comércio está em minha veia também. Ele é um comerciante, como a gente costuma dizer, das antigas, né? Bem sucedido. Teve uma visão, hoje se fala muito em nicho, né? Claro. Já que o mundo é digital. Então ele teve essa visão há 54 anos atrás de montar uma loja. E até então não era móveis, mas era loja de acessórios para bicicleta, material elétrico. Mas foram nichos, tanto esse quanto de móveis eletrodomésticos, nichos que a cidade precisava naquela época, né? Que bom, E isso é aí isso fortaleceu o comércio dele. Hoje a loja, a empresa Casa Palmeira, tem mais de 50 anos, né, de maravilha. Olha que existência. referência boa. E quando eu fui atuar com ele, alguns anos atrás, estou lá até hoje, aí eu acabei empreendendo para outras áreas, que é a área de imóveis, a área imobiliária e a área de entretenimento. Porque a música também sempre teve minha vida, né? Desde cedo, de 8 anos de idade, e estou com ela até hoje também. Maravilha, isso é muito bom. E a gente percebe que hoje no nosso país, essa referência, tanto de família quanto da gente estar empreendendo, traz situações positivas, porque a pessoa entende que para ganhar dinheiro não é só fazendo uma coisa só. A gente pode fazer outras coisas também, tendo foco, né, essa perspectiva no que a pessoa quer. E eu sei que você é um homem de empreendimentos. Isso, Então, assim, você falou dessa casa Palmeiras que seu pai tem até hoje, que é isso, de coisa da imóveis. família. Mas, assim, o que mais você tem como empresário, como outras maneiras de ganhar dinheiro? É. É importante, isso é uma lição de vida para todo mundo, né? Diversificar é muito importante. Quando a gente fala em bolsa de valores, em aplicações, né, se fala muito em diversificar os investimentos, seja no Tesouro Direto, né? Ou na própria bolsa de valores, as ações. Se você tiver uma carteira diversificada, aí você ganha pela média, né? E não Claro. corre o risco das bolsas caírem e você tomar aquele tombo, né? Como já aconteceu algumas vezes aí. Então eu procurei em minha vida diversificar minhas atividades. Então hoje eu ganho dinheiro na música, ganho dinheiro no entretenimento com o Palmeira Hall, né? Com a casa de eventos que a gente tem lá em Serrinha. Ganho dinheiro também no comércio de móveis eletrodomésticos, trabalhando com meu pai e minha irmã, que é uma empresa familiar. E também, principalmente agora, no setor imobiliário, que eu tenho um loteamento lá chamado Loteamento Palmeira Parque. Já há alguns anos eu vim trabalhando só com a venda de lotes e agora estou iniciando a negociação também e a venda de casas. Maravilha. Então isso é bom porque a pessoa de repente está cansada de viver aqui em Salvador ou viver em qualquer outra capital, São Paulo, não sei o quê, pode vir aqui
Qual é a cidade mesmo que você está fazendo esse É empreendimento? Serrinha. É uma cidade até relativamente próxima a Salvador, né? Exato. Que ela está a 65 quilômetros de Feira de Santana. Feira fica a 112 quilômetros de Salvador, então dá em torno de 180 quilômetros de distância. E eu viajo para lá toda semana. É Serrinha, Salvador, toda semana. Em 2 horas de relógio, eu estou numa cidade ou na outra. Então não É, é próximo é daqui da próximo, capital. é. Quando você fala assim num terreno para as pessoas, como é que seria isso? Qual o tamanho desse terreno? Como é que a pessoa faz para ter contato com você, para dizer assim, não, se eu gostei, vi lá no JP Podcast e tenho interesse em querer comprar um. Como é que a gente faz? Pois é. Eu trabalho com a venda de lotes e agora estou iniciando a construção de casas, né? Os terrenos normalmente têm, em média, 10 metros por 25, seriam 250 metros quadrados. É considerado até um terreno relativamente grande, entendeu? Quem quiser fazer contato comigo, pode ligar para o 759-8839-6789. Fala direto comigo ou com minha equipe, que sempre atende através desse celular. Perfeito. Conte um pouquinho da sua história. Como foi que aconteceu para você hoje ser essa pessoa bem-sucedida? Teve alguma dificuldade no decorrer dessa história? Teve somente o apoio da família? Ou só a experiência? Como foi isso? Eu sempre tive. O primeiro vestibular que eu fiz para minha vida foi para processamento de dados. Então eu Certo. tenho muito essa coisa da lógica, né? Dentro de mim, né? De programação. Eu não me formei em processamento de dados, mas cursei as faculdades de ciências contábeis, matemática e administração, né? Então isso me deu muita base para os negócios, digamos assim. Qual foi a faculdade? Ciências contábeis na Ah, CAIU, legal. matemática na Católica, né? E a Unopar eu fiz não cheguei a me formar, mas fiz uns 2 meses de administração. Minha irmã é formada em administração, a gente troca muitas ideias, né? Sei. Então um ajuda o outro nesse sentido aí. E até os 35 anos de idade, eu ficava mais em Salvador. Aí parti para a Serrinha, com essa idade. Assumi de vez os negócios lá com meu pai e minha irmã. E aí o empreendedorismo foi tomando conta de mim cada vez mais. E aí a gente tinha uma terra lá, que foi uma herança, né, de meu avô. E meu pai não quis fazer nada com essa terra. E aí chegou para nós como os filhos, né, como filhos. Eu tenho 2 irmãs. Ó, vou dividir para vocês 3, cada um faça o que achar que deve ser feito com isso aí. E aí, de repente, eu vislumbrei fazer um loteamento. Porque o setor imobiliário sempre é um setor que está em aquecimento. Quando a gente entra em crises, o primeiro setor a ser retomado é o setor imobiliário, entendeu? Porque a construção emprega, né, muitas Com pessoas certeza. e é uma necessidade, as pessoas precisam de casa, as pessoas namoram, ficam noivas, casam e quem casa quer casa, né? Claro, tem que ter sua É. habitat. E aí eu parti para pegar até então essa terra, que era uma terra nativa, né? Como a gente costuma dizer lá, roça, mata virgem. E aí vamos transformar isso aqui num empreendimento. E aí criei um loteamento, né? Divisão de glebas, para negociar esses lotes. Isso já faz algum tempo, mas eu venho notando que a necessidade maior das pessoas, elas preferem muito mais comprar uma casa do que o próprio lote. Porque às vezes as pessoas moram de aluguel, às vezes não, várias vezes, né? Mora, muita gente Moram de mora. aluguel, e se elas compram um lote, mesmo que financiado, elas continuam pagando o aluguel ali. Mas quando ela parte para comprar uma casa, ela pode ter a possibilidade de trocar o aluguel pela prestação da casa própria. Exato. Então eu entendi isso e eu estou já de um pouco tempo para cá trabalhando nesse sentido de vender casas, porque hoje nós temos linhas de financiamento, né, boas. Tem o Minha Casa e Minha Vida, né? E uma que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas é o SBPE, é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. São financiamentos bancários, são as taxas de juros mais em conta do mercado, né? O cliente ele pode pagar isso aí de 10, 20, 30, até 35 anos. Alguém pode pensar assim, poxa, mas eu vou ficar pagando uma prestação de minha casa com 10, 20, 30 anos, né? Mas se você mora de aluguel, você coloca na balança, o que seria melhor? Continuar pagando aluguel a vida inteira?
ou pagar durante 10, 20, 30 anos a prestação da sua casa própria. Quer dizer, um imóvel que vai ser seu, que você vai deixar para seus filhos. É. Entendeu? Quem tem condições deveria comprar à vista. Né? Se a gente for falar, é, vamos, vamos entrar agora na questão matemática, estudos financeiros, mas a maioria dos brasileiros não tem essa condição de comprar à vista. Né? Então, Exatamente. o ideal é procurar financiamentos que as taxas de juros são baixas, como é o caso do Minha Casa e Minha Vida, que é o setor imobiliário é o mais baixo do mercado, né? E tem, repetindo, o SBPE, não só a Caixa Econômica, mas outros bancos também financiam pelo SBPE. O SBPE, é, as pessoas pouco ouvem falar, eu vou tentar uma explicação rápida aqui. Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Todos nós depositamos dinheiro na poupança, né? Uhum. Praticamente todos nós temos Ou a conta. maioria. A maioria, né? Temos conta poupança. E os bancos, de certa forma, são obrigados a pegarem 65% desse valor que é depositado, ou até mais, e promover investimentos, né, financiamentos na construção de casa própria. Isso é um acordo que os bancos têm com o próprio governo central, entendeu? Então, o crédito está disponível para as pessoas, tem um juros baixo e muita gente não sabe disso. Então, são duas grandes opções para a pessoa mudar de vida, adquirir a sua casa própria. É através do Minha Casa e Minha Vida e dessa linha de financiamento chamada SBPE. SBPE. E quem tem direito a esse benefício, SBPE? Você sabe? É, todos nós temos. Agora, normalmente os bancos pedem alguns documentos básicos, né? Sim, mas é isso que eu quero saber. Vamos supor, de repente a pessoa pode ganhar um salário mínimo, mas a pessoa pode ganhar até 5 salários mínimos. Pronto, A boa pessoa também pergunta. teria direito a esse empréstimo? Teria sim. No caso, quem ganha até 5, 6 salários mínimos, aí o ideal seria optar pelo Minha Casa e Minha Vida. Porque o Minha Casa e Minha Vida ela tem um escalonamento de financiamento, né? Certo. Uma pessoa que ganha hoje um pouco mais que um salário mínimo, aí ela pode comprar uma casa. Tem algumas peculiaridades que ela teria que se mudar para essa casa em 30 dias, entendeu? Já, mas o teto do Minha Casa e Minha Vida hoje é para quem ganha até 5 a 6 salários mínimos. Eu estou falando em renda familiar, Não é nem de uma não pessoa é uma só. pessoa, a renda familiar. Por Uhum, isso que tem a taxa de juros, né, mais baixa do mercado. entendi. Você pode financiar em 10, 20, 30, Isso é 35 anos. interessante, que eu acho que É, tem muita gente que é, não conhece. é, Eu mesmo não sabia. é. E agora tem um detalhe que para a pessoa financiar pelo Minha Casa Minha Vida, ela não pode possuir nenhum imóvel em nome dela ainda. Tem que Entendi. ser o primeiro imóvel, Não entendeu? tem nada no É, nome dela, ela pode. isso, aí ela pode. Vo- Já o SBPE, não. Você pode, já pode ter imóvel em seu nome e pode E comprar comprar um um outro. outro. Você, já que a gente está falando sobre isso, se você não souber também não tem nenhum problema. Tranquilo. Quanto seria mais ou menos a taxa de juro para a pessoa dizer assim, ah, tenho interesse, eu já vi que eu me enquadro dentro do que É, João Pedro estava falando, Jutânio ali no podcast. Eu quero saber mais. Qual a taxa é, de juro? Como é que faz? Tem que procurar uma caixa? É um banco da caixa é. para saber isso? Ou como é que a pessoa pode saber pela internet? Você sabe dizer como é que isso No funciona? caso do Minha Casa e Minha Vida, é através da Caixa Econômica, né? A pessoa tem que ir Que é presencialmente lá. um plano federal, né? Eu sei. As taxas de juros, eu não gosto de frisar, Porque muda porque muda constante. constantemente, Mas perfeito. é uma Mas média, é em média 6, 6,5% até 8% ao ano, certo? né? As prestações são fixas, apenas ocorre a correção, né, da inflação, né? Porque Uhum, tudo aumenta, o salário aumenta também, o supermercado aumenta, e aí claro. tem essa correção que é geral, né? Entendi. O SBPE é a mesma situação também. E tem uma tabela, na verdade eles trabalham, se não me engano, com duas tabelas. Uma chama tabela Price, a outra eu não me recordo agora, mas uma dessas tabelas você começa a pagar uma prestação num valor e ela gradativamente vai caindo. Vai caindo. Então, no final, na última parcela já está um valor bem mais Bem baixo do que a risóriozinho, primeira. né? Entendeu? E assim, convença as pessoas que de repente têm interesse de adquirir esse terreno seu, e diz assim, eu quero morar numa cidade menor, ter uma vida, qualidade de vida, e que hoje a gente pode fazer tudo de qualquer lugar. Basta ter Isso, internet, energia, você pode trabalhar até de casa, home perfeito. office, né? Então assim,
o que seria interessante? Quantos mil habitantes tem nesse local? O que é que tem de bom que convida as pessoas a dizer assim, eu quero morar lá? Meu amigo, eu vou falar isso com propriedade, viu? Fale. Porque, como eu já te falei, eu moro em 2 lugares, né? No Aham. interior, que é Serrinha, os negócios estão lá, e moro em Salvador também. Ah, legal. Toda semana tô lá e caio, eu sei muito bem, sinto Então na pele conte isso pra aí, né? gente, pra quem É, despertar interesse. a qualidade de vida do interior é incomparável com a da capital, é outra coisa, entendeu? Vou começar logo pelo trânsito, né? Você não tem trânsito praticamente em Serrinha, em outra cidade do interior, né? É, Salvador ou qualquer grande cidade é uma loucura. no Você momento de perde pico uma mesmo. hora, 2 horas para chegar em um lugar para outro. Lá você resolve tudo em cartório, em banco, supermercado, vai até andando, entendeu? Então é outra qualidade de Para vida. criar É, filho. criar filho, temos colégios bons, entendeu? Então, quem puder, vá morar no interior, entendeu? E vinha para a capital, como eu faço, só para gravar um podcast aqui com você, Que legal. né? E para curtir um pouco a capital, ir no shopping, pegar uma praia, nesse sentido aí. Com certeza. Quando a gente fala em empreendedorismo no nosso país, Hum. João Pedro, o que vem na sua cabeça? Quais foram as dificuldades ou as vantagens que você já teve que você pode compartilhar aqui conosco? Meu amigo, eu vou até dar um puxãozinho de orelha aqui, né? No ensino nacional. Uhum. Eu acho que falta nas escolas um ensino muito importante sobre a educação financeira, Que a porque gente não tem até a gente não hoje. tem A até gente tem hoje. matemática, E mas eu educação aprendi, financeira, perfeito, e eu aprendi isso lendo livros, eu gosto muito de assistir vídeos, né? certo? E a gente aprende muito assim, você vai estudar, você vai crescer, tem uma profissão, vai arrumar um emprego, Ou um passar no ou concurso passar no concurso, vai se aposentar, né? É uma maravilha, né? e ficar ali fazendo tricô Fazendo ou na tricô. janela falando da vida de alguém. É, eu vejo as pessoas hoje têm muito emprego aí que eu chamo de subemprego. As pessoas estão nessas atividades aí porque não tem outra coisa para fazer, então fica recebendo aquele salário, né, certinho todo mês. Tem lugares que nem assinam carteira, né? Exato. Então eu aconselharia a todo mundo de alguma forma tentar estudar, se preparar para empreender. Às vezes é melhor você vender seu coco ali, sua água de coco, num carrinho bonitinho, né? Com uma logomarca, um sombreiro, fazendo um marketing legal, né? Do que você estar num determinado emprego, ganhando um salário mínimo, ou às vezes menos, sem carteira assinada, entendeu? Entendo. Então, é muito importante a pessoa ter essa educação financeira, coisa que as escolas não ensinam ou pouco ensinam hoje em dia. Certo. Né? Então foi uma das dificuldades que você passou como empreendedor. Não é uma dificuldade. Na verdade, eu Aham. estou dando um alerta, né? Pelo que Certo. eu me informo, pelo que eu estudo, as pessoas perceberem isso aí é muito importante. Porque muitas vezes, uma coisa que eu fiz e vai me ajudar muito daqui a poucos anos, é todo mês eu tenho uma reserva financeira. Então, todo mês eu junto um dinheiro, não vou revelar o valor, também não é valor E alto, não e precisa. nem precisa ser, porque o tempo e esses aportes financeiros mensais são dois grandes aliados para você ter uma aposentadoria. Ainda mais num país como o nosso, né? Que é a Isso. maior dificuldade, a previdência social aí quase falida, né? Uhum. E a gente fica com essa preocupação de ter um rendimento futuro, né? Uma coisa que dê uma qualidade, uma segurança, né? Financeira de vida. Eu sei. É uma coisa que uma coisa que eu vou ensinar para minha filha. Eu tenho uma filha, ela tem 9 anos hoje. Quando ela tiver 18 anos, eu digo, minha filha, a partir de hoje, todo o dinheiro que você ganhar, não tem o dízimo da igreja? Uhum. Então você vai pegar 10% do seu valor, do seu salário, ou 20 ou 30, o que você puder, vai botar numa aplicação financeira, diversificar, tesouro direto, ações, né? Ela vai aprender isso que eu vou ensinar ela e vai esquecer que esse dinheiro existe. Porque esses aportes mensais, quando ela tiver 60 anos de idade, né? Então, com 18, ela vai estar com 42 anos, né? Essa transição. Então, esse somatório com juros sobre juros, né? Juros compostos, essa aplicação toda, isso vai garantir uma renda tranquila para ela ter um final de vida, né? Uhum. Ah, bem equilibrado, bem tranquilo. Deixa eu te falar uma coisa.
Você falou quando ela chegar nos 18 anos. É, Mas esse não seria o momento para ela já começar a aprender com você, para quando ela chegar nos 18, ela já é, tá com uma outra mentalidade, isso, né? E não cair nas tentações que a gente percebe tanto que o meio, tanto financeiro quanto o meio político, econômico, traz para a gente, isso. né? Eu aqui eu faço, João Pedro, não vai ser hoje com você, mas Aham, você pode dar uma pincelada. Eu tenho assim um podcast que a gente fala sobre papo de 1 milhão, certo. né? Então assim, o que é que você poderia dizer assim, vou dar para você hoje uma fala aqui, uma orientação, dar um feedback que seja um papo de 1 milhão. E a pessoa vai pegar aquilo ali e vai dizer assim, poxa, eu peguei aquilo no JP Podcast, Uhum, do próprio João Pedro, lá de Serrinha, e mudou minha vida. O que é aham. que você orientaria para a pessoa que está nos escutando? Isso que eu acabei de falar, digamos assim, essa poupança, né, mensal, esse aporte, porque o tempo é um grande aliado para você. Repare, quando você vai pagar uma aposentadoria privada, por exemplo, né? Quanto mais velho você está, maior é o valor mensal que você tem que pagar para a aposentadoria. Por que isso? Porque falta menos tempo para você ficar idoso, né? Chegar à terceira idade. Então, se você começa isso o mais cedo possível, esses aportes mensais, os próprios bancos, né? A aposentadoria privada, colocam valores bem menores, porque esse período é longo, entendeu? Quanto maior o prazo de você fazer esses investimentos mensais, fica mais barato a mensalidade, o aporte financeiro mensal, e você vai ter um retorno até maior quando você tiver seus 60, 65 anos. E eu tenho uma frase aqui, não sei se você observou, que está até em minha camisa aqui. Ó. Estou É vendo. uma frase de Juscelino Kubitschek. Pode falar. Aqui, ó. Não guardo, não tenho ódio nem rancores, nasci para construir. Entendeu? Então, isso é uma construção de vida. Claro. Agora a gente tem assim um probleminha. Uhum. Eu falo a gente, quer dizer assim, eu vou pegar o povo brasileiro, mas seria até um É, problema mundial. O ser humano, ele acaba não entendendo. Primeira coisa que eu digo, ele não sabe quem ele é. isso. Primeira coisa, ele não sabe quem ele é. A segunda coisa, ele não sabe diferenciar o que é alegria de felicidade. E se eu não sei quem eu sou, eu não sei diferenciar alegria de felicidade, eu não conheço os meus valores, eu não tenho uma visão clara de futuro, Isso. né? Então, se eu não tenho nada disso, eu estou como um barco à deriva no oceano, É, levado pelas ondas, levado pelo vento, levado pelos peixes, o pelo que efeito for. manada. Exatamente. Então, para mim, eu vejo isso hoje como um grande problema, que eu vejo que só através do autoconhecimento que a gente Perfeito. consegue fazer mudanças. Porque assim, tem gente que fala assim: "Ah, eu vim aqui no planeta, eu tô aqui nessa vida, mas eu vim para fazer uma merenda, eu vim para comer, eu vim para me divertir, eu vim aqui para curtir a É, vida", né? E de repente eu digo, se você pensa desse jeito, você está errado, meu amigo, porque ou minha amiga, porque a gente está aqui para evoluir. isso. E evoluir é um processo constante. E não é só evoluir, dizer assim, eu estou aprendendo algo novo, mas também evoluir na mentalidade. Dizer Perfeito. assim, o que é que está aqui na minha frente que eu não estou enxergando? O que é que eu estou precisando descortinar para minha vida melhorar financeiramente, melhorar minha prosperidade, melhorar eu ter uma vida que eu acho que eu mereça É ter. uma vida digna. Isso, porque tem pessoas, como você falou, vive uma vida que ela acaba se É acomodando. uma vida medíocre. Isso, não é nem medíocre, é uma vida simples que não é ruim, Uhum. mas ele ou ela poderia estar vivendo uma vida extraordinária. Isso. Dizer assim, poxa, eu estou podendo fazer viagens, eu estou podendo ajudar outras pessoas, Isso. eu estou morando, eu vou comprar um terreno lá em Serrinha para fazer uma casa linda e maravilhosa, para dizer assim, eu quero morar lá, ou de repente pode ser até na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, Isso. mas assim, o que é que eu estou dando em troca? Isso. O que é que eu estou precisando mudar? Quais são as lentes que eu preciso mudar para eu conseguir enxergar algo para mudar essa vida que eu tô? Que de repente talvez assim, não tá ruim,
não tá boa também, mas se vier uma coisa melhor, uau, que coisa É. boa, É uma né? motivação, né, para a vida. Você não Exato, pode ficar parado, é, estagnado. exatamente. Então, assim, dentro de toda a sua história, você tem vivido algo assim de aprendizado, de mudança? Você se permite aprender algo? Eu vejo que isso acontece com É. você. Mas, assim, o que é que você falaria para as pessoas que estão nos escutando sobre isso? Meu amigo, me permito sempre mudar. É importantíssimo isso. Senão a gente não tem uma esperança, não tem, né, um combustível para viver. Então, minha mente, às vezes eu durmo até pouco, porque a mente está pensando o que é que eu vou fazer amanhã, o que é que eu posso criar de novo, né? Eu não sei se eu cheguei a tocar nesse assunto aqui hoje, mas o marketing digital está aí. Eu já estou Que veio querendo, para ficar, né? eu já estou querendo me enveredar por esse caminho também, entendeu? Eu gosto. Então, é importante você sair da rotina, né? Você criar opções de trabalho, de lazer. E uma coisa importante também, que isso aí eu vou até dar um puxão de orelha em mim mesmo, que eu sou muito centralizador, e como eu estou nessa coisa de empreendedorismo e fazendo várias coisas ao mesmo tempo, eu estou começando agora a me preparar para delegar tarefas. É uma coisa importante, né? Então, você ter processos, fluxogramas, encontrar pessoas, você falou a questão, né? De pessoas, de ajudar pessoas e ser ajudado também. Então, você precisa encontrar profissionais bons, gabaritados, que vistam a camisa da sua empresa, né? Que possam ganhar salários bons também. E ela faça o papel que você faria caso você estivesse presente naquela função. Mas como a gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Então tem que ter uma pessoa com processo, um fluxograma no departamento de venda da empresa, outro no depósito, né? A parte de logística, outro na gerência. E esses papéis, esses fluxogramas, esses processos, é como se fosse um checklist, um passo a passo bem estruturado, para que as pessoas leiam e saibam exatamente o perfil da empresa, o que é que a empresa quer com esse material, essa ferramenta. Entendeu? Isso é fundamental. Fundamental. Se você quer É, crescer, você também tem que se permitir a delegar funções. exatamente. Senão eu não Porque. vou conseguir atingir esse crescimento e Isso, fazer mais coisas como eu estou querendo fazer, como é o caso de me enveredar agora pelo marketing digital. perfeito. Entendeu? Então, porque assim, quando a gente não permite isso, porque tem algo também a ser trabalhado que é o medo de errar, é Isso. medo de daquilo não dar certo. Mas foi até uma conversa que a gente estava tendo antes, não sei se você lembra. Uhum. A gente só pode fazer pelo outro o que ele não pode fazer por ele mesmo. Isso. Eu Então, lembro, sim. assim, a mesma coisa a gente tem que trazer para a gente, assim, poxa, o que é que eu estou precisando mudar? O que é que eu estou precisando aprender? Isso. Né? E tem que, se você quer crescer, você não cresce sozinho. É, Você vai até um local. A partir daquilo ali, você precisa de ajuda, isso. né? Você pode ensinar o sujeito a pescar, né? Dar a vara para ele pescar. Agora, quem vai pescar tem Tem que que ser ser ele. ele. É, perfeito. Então, você tem que também atrair pessoas e tudo é questão de atração, né? Isso. A gente percebe também, assim, que tipo de colaborador, que tipo de funcionário eu vou estar atraindo para trabalhar na minha empresa, Uhum. né? E hoje também, não sei se você sabe, que é uma coisa moderna, antigamente as pessoas falando em empreendedorismo e Uhum. falando também em empresários, gestores e líderes, as pessoas contratavam muito por currículo. Isso. A pessoa recebia aquele currículo, ainda tinha aqueles modelos de currículo, né? Colocar o curso que você tem, a graduação, colocar a Perfeito. experiência, colocar até referência para a pessoa quiser se ligar. Hoje a gente percebe que não precisa mais nada disso. Verdade. Eu, como um profissional da área de desenvolvimento, hoje a gente só basta olhar para uma pessoa ou de repente mandar X pergunta para ela poder responder, eu vou estar sabendo um pouco sobre ela. É verdade. Então, assim, dá para analisar comportamento, dá para analisar traços que só o corpo da pessoa tem e a gente saber para qual função a pessoa pode se dar muito bem, Perfeito. O perfil o dela. perfil É. dela. Então, assim, vou dar um exemplo. Tem pessoas que estão dizendo assim, eu quero contratar pessoas para serem vendedoras. Uhum. Né? Então, assim, qual o tipo de vendedor que você está escolhendo para sua empresa? Então, esse vendedor é aquela pessoa que gosta de falar, que gosta Comunicativo. de ser comunicativa, É. receptiva com o outro, ou aquela pessoa que ela é mais introspectiva, que ela é mais tranquila, fala baixinho.
Então, assim, será que ela se daria bem na frente de um computador É. fazendo planilha? Ou no Ou, backstage, ou lá exatamente, no ou lá na frente escritório. falando, exato, Perfeito. falando com várias pessoas. E a pessoa, quando a pessoa pega o currículo, chama para entrevista, uau, você é o melhor. Faço tudo, tive experiência com não sei quem. No primeiro mês você já começa a ver que a pessoa já não está bem. E Exato. hoje, para empresário, para líderes e gestores, você contratar um funcionário, eu até coloco assim, ultimamente você ter um funcionário é quase um luxo, Uhum. porque a pessoa paga tanto É encargos, verdade. paga tanto imposto, que a pessoa tem que render É, bastante para que diz assim, tá valendo a pena a empresa te manter como é. funcionário. Os funcionários ganham pouco, por isso que se chama salário mínimo. É, Os empresários ficam entre a cruz e a espada. Apesar de ser um salário mínimo que vai pagar um determinado, né, mas não é funcionário, só isso. mas fica difícil por causa dos encargos. Exato, tem muito É, encargo, tem tudo que a gente quer vender, a gente gera, é, é um produto que gerou um custo para é, você ter. Ou você paga por ele, ou você cria aquele produto, mas há um custo voltado para isso. exato. Então, João Pedro, a gente vê isso, dá para contratar de forma mais assertiva, Isso, a fazendo uma análise comportamental ou corporal. Você diz assim, exatamente. uau, eu vou contratar aquele funcionário, aquele colaborador, para uma função tal. Então, assim, é um cara que eu trazer para minha gerência, ele ser o meu líder, né? Ele ser o responsável pelo setor, Isso. então, mas ele gosta de resultados, ele é aquela pessoa focada, ou aquela pessoa que conversa demais e se perde no tempo. É. Só no tete a tete, Ou ao aquela vivo, que você vai pessoa que é muito entender. organizadinha, Isso. ela é toda organizada, ela adora fazer planilha, ela faz tudo, mas na hora de delegar ela não sabe É, delegar. Ela fica com medo, ela fica é, receosa de a pessoa dar uma resposta ruim para ela, e ela não saber se colocar. Então, fica ali sempre com o pé atrás. é. Então, assim, qual o tipo de funcionário que você está contratando e Onde de ele se que forma encaixa você melhor. está contratando? Porque, assim, o ser humano é maravilhoso. A Uhum. gente só precisa colocar ele certo e principalmente na função certa e Perfeito. delegar o que precisa ser feito. Uhum. E aí vai dar tudo certo. Com certeza. Hoje, através disso, só com pouco tempo, a pessoa pode já saber disso. Uhum. E não porque se qualquer empresa fazer um levantamento de você contratar um profissional e com 3 meses depois do tempo de experiência você ter que não ficar com ele, o gasto acho que chega mais ou menos a quase 11 mil. É verdade. É, Porque tem a questão da contratação, os profissionais que ele vai ter que passar por entrevista, que vai isso. É, treiná-lo, aquela coisa toda, pagar 3 meses de funcionário e depois você vai ter que, não vai ter que contratá-lo. perfeito. E a perda é muito maior de que, de repente, a pessoa fazer um investimento em um profissional que possa escolher com assertividade. Exatamente. Então, tem tudo isso. Uhum. Então, até para você se sentir mais seguro e delegar Verdade. mais suas funções, contrate mais É, assertivo. E exatamente. para você que está me escutando também aí, pense nisso. Para sua empresa crescer, principalmente fazer assim, o DNA da empresa. Eu tenho uma empresa que tem vários setores, mas em cada setor desse eu tenho X funcionário. É, Quem são essas pessoas que estão lá? A gente tem como saber. Aí, vamos supor, eu vou ter num setor várias pessoas que elas são dominantes e não tem necessidade. Talvez uma só precisaria que seria o líder. As outras exato. não É, precisam ser dominantes. perfeito. E aí eu tô com muita gente ali, é como se fosse assim, muita gente com potencial e muita gente querendo delegar e tendo competitividade. E ainda se brincar até fazer uma liderança paralela, Uhum. né? Com o líder que tiver, porque ele acha que está errado, que não está certo, porque é o É, perfil dele. é, E não tem como organizar isso. isso. Aí a pessoa está perdendo dinheiro, está perdendo foco, a empresa, sem entender por que isso está acontecendo, É, e é tem que só redimensionar esses redimensionar, funcionários. tem que ter uma hierarquia, tirar um desse setor, colocar em outro, de acordo com o perfil Mas de para cada isso um. você tem que conhecer o perfil. Exatamente. Perfil é Que perfil fundamental. a gente vai mudar? Então, É, assim, você vê que para o empresário tem várias formas, é, e como a gente estava trazendo a questão da tecnologia, isso. tanto isso a pessoa pode fazer online quanto fazer presencial, Uhum. né? E ajudar a empresa a ganhar mais, Uhum. ajudar esse empresário a ser mais assertivo no lucro e
na clientela, né? Diz assim, o meu colaborador está atendendo super bem, está tendo feedback positivos É, e a gente está caminhando bem a é, empresa para ganhar aí não sei quantos mil, dependendo da meta da empresa. exatamente. Me conte uma coisa, o que mais você tem de planejamento como um empreendedor, como empresário, principalmente voltado para sua linha, né, de trabalho, de Uhum. visão? O que é que você traz assim para as pessoas que estão nos escutando hoje? Ó, essa questão, voltando ao assunto das casas, né? Uhum. Do loteamento, eu faço isso, vou ser bem sincero para você e para quem tiver. Aliás, quem conhece a família da gente lá em Serrinha, a família Palmeira, sabe do perfil nosso, né? Do caráter, da honestidade e tudo mais. É claro que o loteamento é um negócio, construção de casa é um negócio. Claro. Todos nós precisamos ganhar dinheiro, né? Tudo é E o venda. dinheiro é consequência do trabalho, do esforço que a gente faz, né? Claro. Mas eu me sinto muito gratificado em entrar agora nessa questão da construção de casas, porque com essas linhas que existem hoje no mercado, né? Como eu falei, o Minha Casa Minha Vida, que voltou aí com São as mais força, possibilidades, né? é, eu torço muito para que as pessoas melhorem de vida e saiam principalmente desse problema do aluguel, entendeu? Porque é muito mais viável, plausível você trocar uma prestação que é um aluguel que você paga para o locador por um valor que vai pagar mensal que é a prestação da sua casa própria, entendeu? Claro. Então não tem nem como você, vá por esse caminho ou vá por esse outro. Quem tiver hoje pagar aluguel, quem mora de aluguel, bota a cabeça no lugar, reflita, né? Hoje tem muitos ensinamentos aí, os próprios bancos ajudam nesse sentido. Eu estou à disposição também para os amigos, né? Parceiros que estiverem no interior, para passar mais informações sobre isso. Porque é o que eu digo, se você trocar o aluguel que você paga hoje pela prestação da sua casa própria, daqui a 10, 20, 30 anos o imóvel é seu. É um bem que você vai ter, que já vai ajudar a seu filho, né? No futuro e tudo mais. Seja uma garantia de vida que você tem financeira. Então, façam o possível, estudem, pesquisem, peçam informações. Eu estou à disposição para passar algumas informações nesse sentido. E não sou eu só que estou falando isso, não. As pessoas que entendem do assunto falam. Troquem o aluguel pela prestação da sua casa própria. Então, é um conselho que eu dou como amigo, como pessoa do bem. Quem puder ter essa visão, faça isso, que é o melhor caminho para a sua vida. Perfeito. E principalmente no que você trouxe, né? Você trouxe também uma opção para quem de repente não diz assim, eu estou sem dinheiro, eu tenho vontade de ter minha casa própria, mas não sei como comprar, Exato, né? E, e que pode também ter outras possibilidades também, né? é. Até Que investimento. A é, pessoa já tem alguma casa, já tem algum imóvel, né? Então pode até investir, adquirir uma casa dessa, pagar parcelado. Esse parcelamento você pode até passar para outra pessoa, se você quiser se desfazer do imóvel, né? Em algumas situações, não são em todas, mas algumas situações permitem. E amanhã ou depois você vende a casa, né? E aí faz uma renda, como eu estou fazendo, né? Hoje com a claro, construção. Qualquer um pode virar construtor. Eu tenho vários lotes, porque é um loteamento, mas tem pessoas lá que compram um lote, dois, três, começam a construir, fazer renda e viver disso também, e entendeu? de repente pode até alugar também, Alugar é outra é, forma, exatamente. alugar E a tem, própria valorização do imóvel. com Você certeza, compra hoje, quando você terminar de pagar, daqui a um tempo, né? A própria valorização. do local, de É. tudo, né? Um imóvel que você investiu 150 mil, de repente vale 250 depois de um tempo, né? É, eu tô entendendo. Eu queria saber de você assim, é, qual a história, né, que você diz assim, eu vou criar hoje, eu tenho, foi uma coisa que eu vivi Hum, e eu quero passar hum. para as pessoas que seja uma coisa positiva. O que é que você contaria para elas assim, para a gente aqui agora nesse momento? Foi uma história da sua vida e que foi positivo você ter passado por aquilo, senão você não seria essa pessoa que você é hoje. Eu, eu sempre
me deixei muito ser interferido por opiniões de outras pessoas, né? E essas opiniões, boa parte, atrapalharam o rumo. Eu perdi a minha objetividade. Hum, Eu acho que você tem uma missão, um objetivo, né, a ser seguido e a agarrar isso com unhas e dentes. É muito importante o foco. Estou falando de foco. Então você precisa ter foco na vida. Então, cuidado com conselhos, né? Até pessoas que não têm know-how, não têm conhecimento, mas falam demais, e aí você acaba se deixando levar pela opinião de A, de B, de C. Então, procure pessoas que tenham conhecimento, né, na área que você quer seguir. Não fique ouvindo conselhos só baseado em achismo e tenha foco naquilo que você quer fazer na vida. Então, no dia que eu entendi isso, minha vida começou a melhorar bastante. Então, eu tenho meus objetivos traçados, tem a casa de eventos lá em Serrinha, o Palmeira Hall, né? Que a gente não falou ainda em detalhes dela. uhum. Tem o próprio loteamento, que agora está virando construção de casas. Tem a empresa familiar, a Casa Palmeira, que eu atuo já há alguns anos com minha irmã. Essa empresa mesmo, quando eu comecei a atuar com minha irmã, junto ao meu pai, nosso pai, tinha 8 funcionários. Ela já chegou a ter quase 60, 57 funcionários. Com a pandemia, a gente conseguiu se segurar, diminuir um pouquinho o plantel, né? Mas temos próximo de 50 funcionários hoje. Então, é foco, trabalho, perseverança, resiliência, e isso marcou a minha vida. Então, os objetivos hoje meus são bem traçados e eu corro atrás de cada um deles. Muito bom. Quando você traz questão de estar ouvindo alguém, principalmente conselhos, a gente tem que perceber o seguinte: essa pessoa que está dando conselho, ela está se baseando em quê? Na sua própria expertise, na sua própria dor, ou ela está se baseando na sua própria cultura ou experiência do que ela passou? Então, assim, e tudo que ela viveu é dela, não é para o outro. Porque de Uhum, repente, vou fazer assim: o que eu já vivi, o que eu passei é meu, e foi o que me trouxe até aqui. O que você viveu e que você passou é seu, né? Então, assim, e que você precisa fazer também é seu. Então, quando a gente para dizer assim, ah, não, dá conselho, dá. Não, não precisa isso. Cada um precisa passar por aquilo que precisa, uhum, né? Paulo Vieira que fala o seguinte: cada um tem a vida que merece, né? Cada um tem relacionamento que merece, cada um tem a condição financeira que merece, isso. porque no dia que não estiver dando mais, a pessoa vai dar um grito e dizer assim, para, É, e aí pega um rumo diferente da vida. isso. Porque é igual que eu falo para os pacientes: se a pessoa vem vivendo a vida inteira, a pessoa vai parar num leito de UTI, quando ela sair de lá, ela tem que sair e fazer uma mudança de 360 graus, né? Exato. E morar em outro lugar. Vou ver se esse casamento está valendo a pena, que senão vou largar, né? Uhum, Se eu não viajar, vou viajar. Se eu não trabalhar, vou trabalhar. Se eu estava trabalhando demais, vou trabalhar de menos. Eu tenho que fazer uma mudança na minha vida. Porque se eu não faço isso, o que é que vai acontecer? Eu vou voltar para lá, ou talvez nem consiga voltar, eu posso morrer antes. exato. É. Porque é para fazer uma mudança na sua vida e você não percebe, né? Então, eu preciso ter cuidado do que é realmente para mim. Uhum, A outra coisa assim, você não vê a natureza um animal questionando por ele ser um animal. uhum, E nem porque a vaca mimosa, malhadinha, ela olha assim, não, hoje eu não quero ser vaca mimosa, hoje eu quero ser a garça. uhum. Não tem como, né? É Por mais que verdade. ela quisesse ser, ela não vai ser. E eles nenhum se questiona. Ah, Uhum, Jutânia, você está falando de animal, nós somos seres humanos, mas nós fazemos parte dessa cadeia, né? A gente faz parte também desse reino e a gente tem que se semelhar, olhar bastante para a natureza, né? A perfeito. natureza está sempre nos ensinando. Então, o que é que eu posso tirar de proveito de tudo isso e que eu preciso tocar a minha própria vida? Exato. É Se eu por sou isso. leão, sou leão. Se eu Uhum, sou garça, é garça. Quem é sapo, é sapo. Quem é cachorro, é cachorro. Um exemplo, né? Fazendo uhum, analogia, pegando como hipótese. Quem é elefante, é elefante. Quem é girafa, é girafa. isso. E cada um tem que viver sua vida dentro do É, seu quadrado. perfeito. Porque se a girafa querer viver a vida do rinoceronte, fica difícil, né? Isso. Não tem como. Cada um é cada um.
Perfeito. E aí é quando a gente se baseia nos conselhos, como você estava falando das pessoas, elas querem que você viva a vida delas. É, Aí eu digo também, quantos maridos, quantos pais, quantas esposas, quantos filhos fica chateado com o pai porque o pai não é da forma que ele quer, gostaria que fosse. eu gostaria que fosse. Quantas mulheres ficam satisfeitas com o marido porque ele não é do jeito que ela quer. É, Quantos homens também ficam satisfeitos com suas esposas porque ela não está do jeito que ele imaginava que fosse. Agora, será que o jeito que eu imagino, a experiência, a régua que eu vou utilizar para medir é a minha? exato, Então, assim, como é que o outro pode ser medido por mim mesmo? exato. Aí eu mando fazer um clone. E nenhum clone vai manter as mesmas coisas que o Giltônio faz. É, E com isso, eu estou dando aqui um feedback para quem está nos escutando, é dizer o seguinte, tudo aquilo que você vem vivendo, repense, reflita e tenta viver sua própria vida. exatamente. Faça o que te der vontade, faça o que você tem desejo, porque o outro é o outro e você tem que ser você. É, Aí eu vou puxar para mais uma coisinha, até que eu poderia também falar. É, quantas pessoas aí matam e morrem por questão do nome da religião? verdade. Porque Deus quis assim, porque Jesus quis assim. As pessoas não têm noção nem de quem é Deus, É, não tem nem noção do que é Jesus, ele não deixou nada escrito, todo exato. mundo segue uma coisa que ficou lá pré-estabelecido. Tem que haver um respeito, né? E Qualquer isso, mas religião. assim, o que é que eu preciso fazer? Eu tenho que viver algo que alguém criou ou eu tenho que viver algo que eu tenho como concepção e como verdade? Exato. Porque o que o outro criou não É. sei quantos anos atrás foi dele, não é meu. Eu preciso criar meu próprio caminho. Tem uma pessoa, um filósofo que eu gosto de ver, assistir muitos vídeos dele, que é o Leandro Hum, Carnal. Ele é um cara, eu acredito em Deus, sou cristão, Carnal é ateu, né? certo. Mas nem por isso eu deixo de assistir os vídeos dele. Eu acho que ele tem muitos ensinamentos a dar, né? Tem, claro. Então a gente tem que ter Que ele trabalha tolerância, muito em cima da filosofia, né? a gente tem que ter tolerância e respeitar, né, as crenças de cada um Com certeza. e tirar o que é melhor de proveito. Perfeito. O que fazer isso é conexões e dizer assim, feedback é só feedback. Exato. Se eu não estou entendendo agora, eu vou botar ali no meu mosaico e em algum momento eu vou saber aproveitar aquilo ali para dizer assim, poxa, o que João me falou, Uhum. o que Jutani falou, hoje está fazendo sentido. Exato. Né? Mas no momento não fazia É. nenhum sentido. Dizer assim, quais são as ferramentas que eu preciso ter para poder compreender? É idade? É convivência? É mais leitura? É autoconhecimento? É fazer curso? É fazer mentorias? Isso. Né? Então, o que é que eu estou me permitindo a me abrir a novas possibilidades? É. Ou eu me fecho dentro do meu mundo e digo que está muito bom É. e viro Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim, Exato. e quem quiser que. É. E tá tudo bem. Exato. Uma coisa negativa que aconteceu na sua vida é que você diz assim, não faça, gente. Ou de repente se viu pra mim, mas eu hoje, se fosse para passar novamente, não passaria. Rapaz, tem um ditado que diz assim. Seja vulnerável, É, sabia? Ser vulnerável é a gente se expor é, mesmo, dizer assim, poxa, o que é que tem? E aconteceu. Não vai te representar. é. Não, eu vou Foi contar. desconfortável. Desconfortável, pronto. Uhum. Eu até falei isso com um amigo meu um dia desse. Eu sou músico, né? Certo. Falei no início tudo. Uma certa vez eu participei De um show, de um acho que foi a encontro. inauguração de um barzinho, não sei como foi. Tava rolando uma espécie de karaokê, né? Certo. Aí um amigo meu colocou meu nome na lista para ser chamado Para para cantar. cantar. Só que eu não sou cantor. Hoje eu tô cantando, mas naquela época, já tem muito tempo isso, eu não era cantor. Certo. Mas eu sou assim, até bom esse assunto pro empreendedorismo também, porque me colocaram numa situação, De uma calça vulnerabilidade. curta, né? Tem saia Isso. justa, vamos chamar calça curta, É. que eu poderia muito bem, não tenho preparo para fazer isso, não vou cantar e não ir, né? Aham. Ao palco. Mas eu fui, enfrentei. Fui lá,
cantei, não sei se as pessoas gostaram ou deixaram de gostar, né? E esses amigos na hora deram risada, né? Uhum. Fizeram uma brincadeirinha de mau gosto nesse sentido, pá. Isso não marcou minha vida, eu tô falando agora porque você me provocou, né? Claro. E eu até levo na esportiva hoje. E, inclusive, o engraçado é que essa música que eles colocaram na ocasião para eu cantar, tá fazendo parte do meu repertório hoje. Que legal. Você vê como a vida dá volta, né? Com Foi certeza. uma música, não vou dizer qual foi a música, uma letra boba, simples, em comparação com as outras, o repertório que estava rolando, né, no local. Entendi. Então foi uma brincadeira assim de causar um constrangimento, né? Aham. O pessoal tá cantando Caetano Veloso, Gilberto Gil, eu vou cantar uma música, né? Mas hoje essa música, no contexto do trabalho que eu faço hoje musical, tem tudo a ver. E eu trouxe ela no repertório. Que legal. Pro Isso é muito repertório. bom. A gente chama de vulnerabilidade, É, né? Diz assim, o que é que de repente a vida está me dando e eu estou recusando é, com medo da crítica, com medo de ser rejeitado, com é, medo do constrangimento, e a gente deixa de viver, foi o que isso, eu falei nesse instante, a nossa vida com medo dos outros. isso. E os outros, de repente, tá ali para criticar É, mesmo, porque eles vão medir com suas próprias réguas, é. com seu próprio limiar da sua própria vida. E nem Uhum. por isso significa que eles estão certos. Exato, E se eles estiverem certos também, o que é que tem? E o que exatamente. é que tem cantar, desafinar? O que é que tem fazer algo que o outro acha que está certo ou que está Aham, errado? Eu acho que tem uma frase que é bem interessante. Assim, uma tartaruga ela vive 150 anos porque ela cuida da própria vida. uhum, Então, isso serve também para o ser humano em si, isso serve também para o empreendedor, isso serve também para o empresário. Porque a partir do momento que eu fico olhando a grama do vizinho, eu não vou prosperar, eu não vou perfeito. crescer porque a pessoa está com um planejamento, é pouco, não, muda tudo porque fulaninho está fazendo ali de tal maneira. Eu vi um post e ele está falando sobre, eu quero falar também. Aham, E quem é você, criatura, na fila do pão, né? Então, assim, se identifique, é seja isso. você, É, porque esse que é meu método, e que eu até falei para você mais cedo, eu tenho um programa que é chamado, um programa ACDPI, que é autoconhecer, a pessoa precisa se autoconhecer, quem se autoconhece vai se autodeterminar, é, né? Então, assim, eu sei quem eu sou, então eu vou ter que me projetar, exato. é se determinar. E se eu me determino, eu estou vivendo o meu processo de individuação. Eu estou Uhum, saindo da manada, eu estou saindo do coletivo para viver o meu processo de individuação. Que alguns poderiam dizer iluminação, seguir seu próprio caminho, porque aí você vai seguir seu caminho sem julgamentos. perfeito. Você vai seguir seu caminho sem culpa. Você vai seguir seu caminho. E quando a gente faz isso, você não tem como não ser referência, É, papai. Você não tem como ser referência, por quê? Porque as pessoas vão te ver. isso. Você saiu, você está fazendo uma coisa que é solo, é seu. E aí, quando você faz isso, você brilha. E brilhar, no sentido bom e positivo, é isso. É seguir sua própria vida, seguir a sua essência. A mesma coisa dizer assim, poxa, Jutânio, eu vender terreno, um exemplo, eu tenho a casa de show, tá trabalhando com meu pai, não me traz felicidade. Mas eu descobri que eu quero ser músico e cantar à beira da praia. Isso. Pronto. Isso que é legal, a pessoa aí. E quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente ama, isso também transforma em prosperidade e o dinheiro vai vir. Exatamente. Olha, vem cá para tu cantar aqui na festa que vai ter, o casamento que vai ter na praia, não sei o que, e começa a aparecer coisas, Uhum, porque você está se determinando a viver algo que é seu e que você gosta, está na sua natureza. isso. Então, É, esse é o programa é, CDPI, que é autoconhecer para se autodeterminar e seguir o é, processo de individuação. Seguir sua própria vida sendo luz. beleza. Inclusive essa música, que eu fiz questão de colocar no meu repertório atual, É, até como uma prova de superação minha mesmo, entendeu? claro. Porque foi uma música que foi colocada para eu cantar na época, para eu passar por um constrangimento, e hoje faz parte do meu repertório. Eu superei, estou cantando essa música e está agradando o público, né? Quando eu faço apresentações Perfeito. musicais, entendeu? Isso é muito bom. É É, como dizer assim, eu vou te dar. É uma frase que eu não gosto muito, mas eu vou te dar um limão e você vai fazer uma limonada. é isso aí. É o que é isso. A É, vida é isso. Se a gente se fecha, cria redomas, ilhotas, a gente não tem acessibilidade, não tem fluxo.
É, E a gente percebe que todo ser humano ele é interligado. A gente precisa dessa troca. Por mais que o outro não esteja me agradando, faça coisa que não... E não precisa me agradar, é, né? Então, assim, eu preciso amar e respeitar. perfeito. Só precisa, a gente precisa um com o outro, é isso. É, Amar e respeitar. Agradar, porque eu tenho que te agradar ou que é, você tem que me agradar? Porque eu tenho que te agradar e você tem que me agradar. A gente vive em sociedade, a gente é fundamental isso, então a gente precisa ter amor e respeito. isso. A partir do momento que eu respeito alguém, eu tô sendo cordial com ela, eu tô tratando ela bem, porque a mesma coisa também vai vir para mim. E se não Perfeito. vier, tá tudo bem. É. É uma coisa que é sua. E nesse contexto, quem estava falando aí, voltando a essa frase aqui da Camila, Uhum. não tenho ódio nem rancores, né? Nasci para construir. A gente não pode ficar com ódios, rancores, se preocupando com essas coisas que aconteceram, o passado, né? Porque você deixa de produzir para si mesmo, Viver sua né? própria Viver a vida. sua própria Vai vida. ficar chateado com o É. que os Então outros você vai acham de perder você. tempo com raiva de fulano, de ciclano, né? É. Com ódio, porque o cara causou isso em minha vida. Pegue esse tempo, canalize para Energia para sua energia vida. positiva para sua vida. Perfeito. Como você falou, que o resultado é que é o importante, né? A As pessoas vão dizer gente, que você obteve resultado, é a isso. resposta que você vai dar naturalmente. A gente não precisa querer mudar ninguém. Isso. Elas precisam, cada um, querer fazer sua automudança, a sua metamorfose. A gente precisa ajudar o outro e mostrar que, poxa, eu consegui, você também pode. Então a gente tá páreo a páreo, Isso. né? E não a gente colocar um lá em cima e outro cá embaixo. Por quê? A gente tá ali, ó. Quer dizer assim, você é ser humano, eu também sou ser humano. Você tem sangue, eu também tenho sangue. Então, se você conseguiu algo, porque eu também não posso É conseguir? verdade. A gente tá de igual para igual, né? Então, eu faço que é uma referência até à questão de Jesus, né? Porque as pessoas colocam Jesus, não estou tirando ele de onde ele está, mas Uhum. eu estou dizendo assim, mas ele foi humano. Então, ele como humano, e até ele mesmo ele disse que a gente pode fazer mais coisas do que ele fez. Uhum. Então, diz assim, o que é que eu também posso me colocar páreo a páreo e dizer assim, ao invés de eu me sentir lá embaixo, eu também dizer assim, eu posso chegar aqui e ser tanto quanto ou melhor. É verdade. Aí, para algumas pessoas vai dizer, poxa, isso é heresia. Uhum. Não é. Ele mesmo disse, o que eu fiz, vocês podem fazer muito mais. Uhum. Então, é a casa das possibilidades, dizer assim, o que é que eu posso realmente criar. Mas Isso. para isso, mais uma vez, eu preciso me autoconhecer, me autodeterminar e seguir o meu processo É de muito individuação. importante. Porque se não for, meu amigo, a gente só vai ser É. mais um no meio da multidão. Exato. Satisfação falar com o senhor aqui nesse podcast. Papo muito bom, falar sobre empreendedorismo, trazer você como referência, falar sobre os seus negócios. Então, assim, o JP Podcast agradece muito. Estamos abertos aqui já para fazer o próximo, eu tenho certeza. E lhe dizer o seguinte: deixar que você faça suas considerações. Olhe para essa câmera daqui, Uhum. é a daqui. Essa aqui, né? É. E Você tá me você, vendo aí, né? isso. E você falar, né? Deixar as considerações para você, fala de novo para as pessoas conhecerem, vai que alguém entrou agora para poder assistir e conhecer sobre o que é que você faz e o que você realmente está ofertando para as pessoas. Uhum. Como diz assim, eu não vendo terreno, eu não vendo casa, eu vendo uma transformação de vida, É, eu vendo venda com qualidade, vida com qualidade, exato. ter uma vida melhor, É, porque a pessoa vai morar num local que é sossegado, tranquilo, menos trânsito, menos violência. Você pode ir à padaria, seu filho brincar na rua, então isso não isso. tem preço. Perfeito. É a diferença de preço e valor. Fique à Isso. vontade. É. Primeiro, te agradecer, JP Podcast, JP João Pedro. Estamos juntos. Muito obrigado mesmo pelo convite. Você aí que está vendo a gente, está me vendo. Eu vou frisar bem essa questão, né? Troque o aluguel pela prestação da sua casa própria. É um conselho, não sou eu que estou dando, várias pessoas estão dando também esse conselho aí na internet, pessoas direitas do bem, especialistas na área, né? É muito importante pensar dessa forma. As casas que eu estou construindo no loteamento não são casas de alto padrão. Pode ser que em algum momento chegue próximo a isso aí. Mas minha preocupação é mudar a sua vida. Eu quero inicialmente fazer casas que você possa comprar pelo teto do Minha Casa Minha Vida, que você possa comprar pelo SBPE, o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. São as menores taxas do mercado. Então, se você vive de aluguel, se você está noivo ou noiva e pretende adquirir uma casa própria,
o momento é esse agora, tá certo? Estou aqui para esclarecimentos, que precisar, meu telefone é o 759-8839-6789. Você que é de Serrinha e região, conhece a família Palmeira há mais de 50 anos, sabe da nossa idoneidade, da nossa honestidade, do nosso esforço como trabalhadores. E é isso. Conto com vocês para poder esclarecer melhor sobre o assunto. E quem sabe, né, a gente vai fazer essa parceria aí, tá certo?